paz, boa noite para todos. Hoje, conforme combinado, vamos falar de Gênesis 15 e ler o Salmo 5 também. Eu estou gostando bastante dessa leitura intercalada entre um e outro, porque a gente consegue ir progredindo bastante e também conhecendo os Salmos, né? Então, vamos ler o Salmo 5, inicialmente, e aí depois a gente vai para Gênesis 15. Quem tem anotações ou comentários por causa de Gênesis 15, gente? Eu tenho algumas observações que fiquei bem curiosa. E eu quero que. Hoje eu tenho uma dúvida, e eu quero que vocês me respondam. Hoje eu que vim com a dúvida para cá. Para ver se vocês vão conseguir me ajudar. Bom, vamos lá. Salmo capítulo 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Duvido, será? Vamos ver, né? Daqui a pouco eu chego lá na minha dúvida e vocês descobrirão qual que é. Bom, bem. Salmo 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi, para o cantor Mor, sobre Neilote. Vamos lá. Fala assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Eu gostei muito quando eu estava lendo esse salmo, por dois pontos, principalmente. Quando ele fala assim no versículo 1, no finalzinho, ele fala assim: ó Senhor, atende a minha meditação. Geralmente a gente sempre ouve falando assim: ah, eu ouvi minha palavra, ouvi a minha oração, ouvi o meu clamor. E eu nunca tinha reparado em algum salmo, esse foi o primeiro que eu percebi, falando que para Deus prestar atenção na meditação. E por quê? Parece até que é uma palavra que pode significar a mesma coisa, trazer às vezes o mesmo sentido, a mesma expressão, mas o que eu entendo disso? Sabe quando você tem algo que você dedica tempo em ficar pensando sobre aquilo? Quando você fica com uma dúvida que ela é constante, parece até que ela é permanente dentro da nossa mente, e parece que ela não vai embora, e é aquela coisa que a gente rumina, sabe? Aquele pensamento, acho que essa que é a palavra. Aquele pensamento que a gente rumina dentro da gente, e pensa, e considera, e reconsidera. Então, eu acho que ele estava ali num nível de uma aflição, de alguma questão tão grande, assim, pertinente, que ele fala, Senhor, olha para isso aqui que eu tenho meditado, sabe?
Sabe quando a gente também pega um assunto específico e fica pensando e ruminando naquilo ali, às vezes pode ser uma dúvida da Bíblia. Então, eu gostei muito quando ele falou isso também, porque ele fala, ó, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, porque ele não fala necessariamente sobre o clamor, porque o clamor a gente entende quando a gente está angustiado, né? Quando a gente está angustiado, a gente tem aquele clamor ao Senhor. Mas eu entendi, tipo, isso, sabe? Que era ele pedindo para o Senhor dar atenção àquele pensamento que ruminava constantemente na mente dele, mas que não necessariamente era uma angústia, né? Vamos dizer assim. E aí, um outro ponto que eu gostei bastante, que ele fala assim, ó, no versículo 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Olha que interessante, né? A gente sempre fala o quanto é importante a gente ser vigilante. É quando ele fala assim, ó, eu vou me apresentar a ti e eu vou vigiar. E eu vou tomar esse cuidado de vigiar. Por quê? Aí ele fala, ó, porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará a maldade. Ou seja, ele fala assim, ó, atende a minha meditação, ouve a minha voz, depois no 2 ele vai falar, né, atende a voz do meu clamor. Por isso que eu falei que eu entendi que essa expressão da meditação tem um sentido diferente da questão do clamor, né, ou ouve as minhas palavras. E aí ele vai falar assim, ó, mas pela manhã o Senhor, eu sei que o Senhor vai me ouvir assim que vier pela manhã, mas eu também me apresentarei a ti, mas eu também não vou me apresentar de qualquer forma. Me apresentarei a ti, e vigiarei. Então, tomarei esse cuidado para ser vigilante na presença do Senhor. Então, gostei muito, muito, muito mesmo desse salmo, porque me trouxe um entendimento diferente de algumas coisas e até algumas questões que às vezes a gente não lembra de levar para Deus, né? A gente não lembra de levar algumas causas em orações, porque a gente fala assim, ah, não, isso aqui é só um pensamento que tenho tido aleatório. Mas não, às vezes, até esses pensamentos aleatórios que a gente tem sobre algumas questões, a gente pode levar ao Senhor também. E essa questão dessa prudência. Alguém que comentar do Salmo 5? Senão já vou partir lá para o Gênesis 15 para a gente iniciar a nossa leitura. Alguém quer falar alguma coisa do Salmo 5? Podemos seguir, então, para o Gênesis 15? Podemos dar um joinha aí, se eu puder ir para o Gênesis 15, então. Pode? Beleza, então, vamos lá. Gênesis capítulo 15. No título está assim, ó, Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Vamos lá, então. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor e a ele dizendo, então este não será o seu herdeiro, mas aquele que a ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas. Se pode contar, olha as estrelas. Gente, que pausa horrível, né? De leitura eu vou até ler de novo, versículo 5. Li tudo fora de tempo o texto. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode as contar. E disse-lhes, assim será a tua semente. Parece até que eu nem estava lendo o texto, né, gente? Minutos antes de eu estar aqui, eu estava lendo o texto de novo. Li ontem e li hoje mais cedo. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdades. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho.
E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e os pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão, disse a Abrão, saibais de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servir-vos-á e afligir-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de injustiça sobre os amorreus não está ainda cheia. Deus fez um pacto com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. A partir do versículo aqui, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, e o ferrezeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Encerramos a leitura. Quantos nomes difíceis, né, gente? Até me enrolo. Mas está mais fácil do que da semana passada, que era o nome daqueles tantos de rei difícil, e só Deus na causa. Vamos lembrar que é o nome de um rei que estava impossível de pronunciar. Kedor Laomer. Eu estava até vendo um memezinho esses dias de como que era mais ou menos as pessoas dando nome para as pessoas na Bíblia, né? Porque, gente, é tão difícil, mas tudo tem um significado. Para eles, dar o nome era muito importante, porque eles acreditavam que a pessoa teria, de fato, a característica que aquele nome carregava. Mas, enfim, eu gostei bastante aqui, porque a gente vê que o capítulo 15 é uma plena continuação do capítulo 14. Então, eu vou contextualizar só rapidamente o capítulo 14 que a gente falou na semana passada, para quem não estava, porque o versículo 15 começa assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Se a gente é uma pessoa que fala assim, eu quero ouvir a história de Abrão, quero ouvir e saber como que foi a promessa, que essa aqui é uma passagem muito conhecida, que é de quando Deus promete que ele vai ter um filho. E aí é muito comum, né? E o pastor sempre fala pra gente, se for ler, lê do início, lê um pouco antes, lê um pouco depois. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou ler do início do capítulo. Aí o capítulo começa assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão. Tá, você poderia até entender que foi depois de alguma coisa, mas se você não ler o capítulo 14, você vai ficar bem descontextualizado do que estava acontecendo. E pela reflexão que a gente teve na semana passada, que também está entre aí os meus tópicos preferidos encontros que a gente teve na semana passada, a gente teve reflexões muito boas, né, sobre a postura de Abrão mediante a situação em que ele estava. No capítulo 14 retrata quando, logo após eles e Ló se separarem, Ló decide ficar um pouco lá ali mais perto de Sodoma, e o 4 reis decidem lutar contra 5, toma meio que aquela parte ali onde Ló estava, é, e Ló acaba sendo levado como prisioneiro, ele, a casa dele, a fazenda dele, e ele fica metido nesse rolo aí dessa briga, dessa primeira guerra que é relatada na Bíblia, desses 4 reinos contra 5, e aí é, Abrão, movido de compaixão, fica sabendo por um servo que conseguiu escapar lá do lugar, e aí ele, movido por compaixão, é, por por Ló, né, decide ir até lá para resgatar ele. A Bíblia ainda fala que ele pega 318 homens do seu grupo, né, para que dos homens mais preparados para a guerra e decide ir lá. E a gente estava até comentando que o quanto isso era um pouco até milagroso mesmo da parte do Senhor, porque pensa, gente, era uma guerra de 4 reis contra 5.
você ir com 318 homens é bastante pessoas, só que considerado com a potência que provavelmente aquelas pessoas ali tinham, era um número muito pequeno, então ele foi muito corajoso, foi a mão do Senhor de fato que conseguiu guardar ele, e ele consegue resgatar Ló daquele lugar. Quando ele resgata Ló, ele tem um encontro depois com Melquisedeque, Melquisedeque honra ele, e ele dá dízimos, e eles dão dízimos, enfim. Ele tem toda aquela questão da honra, e aí o rei de Sodoma também aparece, querendo, esperando que ele dê alguma coisa também, que ele ofereça alguma coisa ali, mas ele não obtém. E aí, no finalzinho do versículo 14, é, Abraão pega e fala assim, ó, porque o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti, né? Ele falou assim, ó, pega a fazenda, fica com as fazendas para vocês, só me dá as almas. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digais, eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, né, e a parte que tocaram. Aí ele vai falar assim, que só o que os servos dele ali precisaram entrar ali para ter algum contato, precisar se sustentar, somente aquilo ali era para ele dar, mas que ele não tomaria nada do que o rei queria dar para ele, para que depois lá na frente ninguém falasse para ele que tal pessoa enriqueceu a ele, porque ele sabia que a providência de vida dele viria do Senhor. Então ele foi muito honroso e a gente estava comentando sobre essa postura dele, porque quando alguém quer abençoar a gente, rapidamente a gente quer receber essa bênção, né? E ele toma essa atitude e a gente vê que ele foi movido de fato buscar Ló por amor. Ele não foi com o interesse de tomar algo bem, de tomar alguma terra, ele de fato foi só resgatar a pessoa que ele amava. Ele se moveu de fato com muita compaixão. E aí, acontecido essas coisas, a palavra do Senhor vem a Abraão. Então, esse é o contexto. Ele tinha acabado de passar por essa situação, tinha acabado de abrir mão de receber muitas bênçãos, muitas terras, e não quis receber nada, e falou assim, não, eu não quero, porque eu não quero que ninguém diga que me enriqueceu. Eu quero que saibam que o que eu tenho é o Senhor quem me dá. E aí vem o capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, e eu gosto que fala que veio em visão, porque não foi só o Senhor falando com ele, mas o Senhor também trazendo uma visão que dá uma sensação de que foi algo de fato profético, apontando para o futuro, e como se fosse de fato o Senhor consolidando algo que ele já tinha dito ali para ele. Então ele vai falar isso, né? Ele veio ao Senhor em visão e ele fala: ó, não tema, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. E aí eu parei aqui nesse versículo, né, e fiquei pensando, né, por quê? Ele fala para Abraão não temer, e aí ele fala duas coisas para ele. Ele fala assim, ó, você não precisa temer, porque eu sou o seu escudo e eu sou o seu grandíssimo galardão. Ele não fala só que eu sou o seu escudo e seu galardão. Quando ele fala galardão, ele fala eu sou o seu grandíssimo galardão. Na minha Bíblia, aqui que tem algumas palavras no original, no escudo ele não aponta nada. Mas no galardão ele coloca uma observação da tradução do original que eu já vou falar, mas eu queria antes apontar para o escudo. Quando ele falou assim, sobre para Abraão, eu sou o seu escudo, a primeira coisa, a primeira referência que me veio de escudo, né? Primeiro, né, o que que a gente sabe sobre o escudo? É um item de proteção, né? Quem vai para a guerra precisa de um escudo para que não seja atingido pelas flechas, principalmente naquela época de flechas, pedras, enfim, que eram atacadas. Então, é um item de proteção. Mas quando eu fui ver, eu lembrei automaticamente de Efésios 6, quando ele vai falar sobre que a gente precisa estar revestido. Então, eu falei assim, eu lembro que quando ele dá um significado, por exemplo, que a gente pode usar de representação espiritual do que significa escudo, está em Efésios. Então, eu vou olhar lá. E aí, peguei lá em Efésios 6 e fui olhar direitinho de novo, porque eu não lembrava. Eu sei mais ou menos tudo que tem lá, sei que tem a coração da justiça, tem os sapatos, sim, mas eu sempre me perco, né, um pouquinho no que é o que. Aí, fui lá olhar. E aí, o escudo, ele é o escudo da fé, que é justamente também para bloquear os dardos inflamados do maligno. Lá, é o que está escrito lá em Efésios 6, essa definição que está dada para o escudo, que ele é um escudo de fé.
E aqui eu acredito muito que é um espaço onde, de fato, a fé de Abrão ela é consolidada, e a gente pode ver que, pelo menos para mim, fez muito sentido quando ele fala assim, que ele é o escudo de Abrão, porque, de fato, ele tinha acabado de passar por uma situação em que ele foi tentado com, talvez, não de fato uma proposta tão maligna, mas uma proposta que poderia corromper ali o coração dele, né? Que nem a gente estava falando da pureza do coração dele, em andar corretamente, e por que que ele era quem ele era, né? Porque as atitudes e escolhas dele justificavam o título que ele carregava, apesar de lá no início ele ter cometido alguns erros, nem a gente já viu, mas ele foi uma pessoa ali que resistiu ali a uma proposta, né, que foi dada para ele e escolheu honrar o Senhor. E a gente viu que ele, o Senhor, de fato, ele foi como um escudo ali de proteção para o coração dele, né? Tanto para a vida, porque ele tinha acabado de entrar no meio de uma guerra para poder resgatar Ló, também o Senhor guardou ele fisicamente, mas também guardou a mente e o coração dele. E para mim isso fez muito sentido. Posso estar imaginando demais também, não sei se fez sentido para vocês, mas quando eu estava lendo ali e olhando o contexto, eu tive esse entendimento, sabe, desse cuidado mesmo. E aí, quando o Senhor vai falar assim, em seguida, que ele é o escudo de Abrão e o seu grandíssimo galardão, eu sei que galardão tem um sentido de recompensa. E aí eu fui pesquisar o que estava escrito, né, aqui no termo do original, no hebraico. E lá fala assim que o galardão, ele seria o pagamento de contrato, ou algo como salário, sustento, compensação ou recompensa também. Só que a primeira palavra que aparece lá descrita é como o galardão, ele é o pagamento de contrato. É como se fosse o pagamento da aliança, né? Aquilo que foi feito em aliança, que foi prometido, esse é o galardão que a gente recebe, como se fosse a compensação daquela promessa, daquilo que foi prometido, né? Porque a nossa promessa é como se fosse, de fato, ali um contrato de vida, né? Se a gente for analisar. Quando a gente recebe uma promessa do Senhor, ou que Ele diz que vai fazer algo, é um contrato, não é um combinado. O Senhor promete fazer algo na nossa vida e a gente promete viver aquilo ali. Então, é feita uma aliança. E aí, quando ele fala para Abraão, fala assim, ó, eu sou o seu grandíssimo galardão, também vai respaldar o que eu estava falando um pouco ali do que tinha acabado de acontecer, porque ele recebido, foi um contrato mesmo, exatamente, porque ele poderia ter recebido a recompensa de ter conseguido, porque eles ficaram impressionados, né, porque o Deus de Abraão tinha guardado ele naquela guerra, queriam recompensar ele, ele poderia ter recebido as fazendas, recebido as ofertas que queriam dar para ele, e ele não aceita. E aí o Senhor vem e testifica para ele, tipo, como, ó, você está certo, porque eu sou o seu grandíssimo galardão, eu sou a sua maior recompensa, eu sou a pessoa que te dá o seu salário, eu sou a pessoa que cuida de você. Então, quando ele vem e fala, ó, eu sou o seu escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão, é como se ele falasse para Abraão, Abraão, eu sou a pessoa que guarda a sua fé, e os dados do inimigo não vão conseguir passar de mim, então a sua fé está preservada, e o seu sustento, que é o seu grandíssimo galardão, que vem esse pagamento, né, de contrato, salário, compensação, sou eu, então você não precisa ser recompensado por ninguém. Tudo que você faz é recompensado por mim, porque eu sou o seu grandíssimo galardão. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei muito, de fato, impactada, sabe? Porque mostra isso, né? Dessa plena confiança no Senhor. E aí, e em seguida, o Senhor fala isso, o Abraão, ele vem e questiona o Senhor. Que vocês lembram, né? Lá no capítulo 12, o Senhor chama Abraão e faz promessas para ele. Então, eram 7 pontos da promessa, a gente comentou. Passava por 7 pontos, né? A promessa que o Senhor faz para Abraão, que eram 7 coisas que queriam eles cumprir. E aí, como se aqui no 15 já está passado algum tempinho, né? Alguns anos. Acredito que não muitos, do 12 para 15, mas já passou aqui alguns anos, um tempinho. E aí Abraão pega e fala para o Senhor, fala assim, mas Senhor, Senhor Jeová, o que há de me dar? E ele fala, eu sou sua recompensa, né? E aí ele já pergunta, o que que há de me dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. E aí é como se ele já falasse assim, ó, senhor, o senhor me prometeu que eu ia ter uma grande nação, teria me dar uma semente, uma descendência, e eu não tenho. O que que o senhor vai me dar? O que que o senhor vai fazer por mim?
porque eu estou vivendo, as coisas estão passando. A única pessoa que eu tenho aqui para passar a minha herdade é o Damasceno Eliezer, que é o meu mordomo da minha casa, que ele vai falar, né, que é o único que ele daria para ele, porque ele nasceu na casa dele, então provavelmente a família do Damasceno Eliezer já servia a família de Abrão, e ele nasce ali naquele lugar, então seria tipo assim, a criança que ele viu nascer, que poderia ter um sentimento ali mais afetuoso de filho, né, por ter criado desde pequeno, e ele fala, Senhor, mas assim, tipo, não tem, né, para quem passar, não tem para quem dar as minhas coisas, para quem que eu vou passar a minha descendência? Como que a minha semente vai se manter? E aí Deus vai e fala assim, não faz, porque esse não vai ser o seu herdeiro. O seu herdeiro vai ser aquele que vai ser gerado de você. Aquele que será gerado de você, esse vai ser o que vai herdar a sua semente. E aí ele vai e ele faz essa promessa, né? Então ele promete e ele explica para ele, fala assim, não, fique em paz. Aí ele fala, de novo, ele aparece com a mesma é, expressão que a gente já viu, acho que umas 2 vezes, né? Vocês me lembrem que agora eu esqueci. Ele fala assim, ó, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Só que aí ele fala, ó, e diz, assim será a tua semente. Então, para vocês verem, né? Porque que nem eu já via muitas vezes, assim, de Deus repetir a promessa que ele já fez sobre as nossas vidas, ou às vezes pra gente, né, pessoalmente, né? O Senhor fala uma vez, fala através de outra pessoa, e fala através de outra pessoa. E às vezes a nossa fé, mesmo assim, ainda fica meio esmorecida, meio cabisbaixa. E aí o Senhor vem e fala de novo. E aí, quando eu vejo o Senhor repetindo para Abraão também, o que ele ia fazer, e com essa expressão, né, de ó, olha para a terra, se você conseguir contar os grãos de areia, se você conseguir contar as estrelas do céu. E ele sempre reforçando ali, de tempos em tempos para Abraão, que a promessa dele estava de pé. Então, o Senhor também ele tem esse cuidado de fazer isso, né? De mostrar que ele está presente ali, cuidando de tudo. E aí vai falar assim no versículo 6, né? E creu ele no Senhor. E aí eu fui até ver o significado da palavra, parece até bobo, né, gente? A gente olhar o significado da palavra creu, acreditou, né? Só que sempre tem, eu gosto de olhar as expressões no hebraico, porque às vezes eles têm umas expressões específicas, e para cada tipo de crença eles usam uma palavra diferente, então eu queria ver se tinha algo específico nessa. Ao sentido normal mesmo, geral, só que eu gostei muito de uma expressão que tem aqui na Bíblia, que ele fala assim, no dicionário, né, do hebraico, que ele fala assim, que era como uma forma de provar estabilidade, como se fosse colocado o apoio de uma coluna naquele momento. Então, quando fala assim, que ele creu ali naquela palavra, é como se naquele momento ali, de fato, fosse estabelecida essa aliança de fato, porque no coração dele, ele conseguiu crer naquilo que o Senhor já vinha falando para ele. Ele conseguiu provar estabilidade naquela palavra que o Senhor estava falando para ele, e foi meio que posta como uma coluna no coração dele. Então, não foi só de tipo assim, porque às vezes a gente fica, né? Vamos confessar aqui. Quem nunca, às vezes, ouviu uma palavra e você fica assim, mas, tipo, eu acredito, mas será? Será? Sabe? Você fica com aquela dúvida, com aquela pulga na orelha, mas naquele momento ali, exatamente, é como se ele passasse a não ter mais dúvidas de que aquilo ali ocorreria, que aquilo ali aconteceria. Deixa eu ver o comentário aqui. Então, ele falou assim, naquela época os contratos eram feitos através dos sacrifícios. Então, quando os animais foram partidos e colocados um de cada lado, as duas partes passavam ao meio para selar o acordo, o contrato. E era coisa muito séria, pois se um deles quebrasse o contrato, o que acontecia com os animais também aconteceria com quem não cumprisse o acordo. O extraordinário é que somente o Senhor passa pelas metades, para vocês verem, né? Bem, você não quer falar não no áudio? Eu gostei da sua explicação. Queria que você falasse um pouco mais. Tá, gente, tudo bem? Ai, Paz. é algo muito lindo essa parte, eu achei assim, porque é uma coisa que eu estudei, né?
que fala disso, né? Que os contratos, os acordos daquela época eram feitos assim. As pessoas Sim. traziam seus animais, eles partiam, colocavam, né? Aspergiam o sangue deles lá. Então, as duas partes tinham que passar no meio daquele corredor, onde estava a parte A e a parte B, vamos dizer assim. E ali eles Aham. selavam um acordo. O contrato deles era aquilo ali. E era algo assim extremamente sério, porque se Sim. quem não cumprisse aquele acordo, da mesma forma que aconteceu com os animais que ali estavam mortos, que aquele ali era sobre, né, o sangue aquele sacrifício, se não Sim. cumprisse, aconteceria o mesmo com as pessoas. E quando eu falo extraordinário, é porque é extraordinário, porque quem prometeu, quem selou a promessa, quem fez o acordo sobre isso, foi apenas Deus. Abraão não passa pelo meio. Sim. Abraão não tem que prometer nada para Deus. E a gente vê o quão Deus é maravilhoso, quão é a soberania dele, o quão ele é grandioso, porque independente quantos anos se passaram, eu não lembro agora se são 10 anos, eu não vou lembrar quantos anos se passaram desde quando ele fez essa promessa a Abraão, né? De quando aconteceu o que Até ele aconteceu. cumprir Isso, eu não me lembro. Quanto? 25. 25, isso, eu não me lembrava. Então, quantos anos se passou aí? Abraão fala assim: ah, Deus, passou tantos anos, até agora nada. Então é o meu escravo que vai herdar aqui tudo que está aqui na minha casa, meu servo. Deus É fala: 25, eu não, sei que até ele cumprir. Eu não sei se é a partir desse momento ou se é desde lá da primeira vez. Exatamente. Mas eu sei que até Isaac nascer é 25 anos. é 25, né? É, eu também não vou lembrar. Mas é uma coisa assim: Abraão, ele tem uma conversa de entrega com Sim. Deus. Né? Ele coloca realmente eu não diria sua súplica, mas aquilo que arde no coração dele. E Foi ele honesto. coloca, né? Exatamente, ele foi muito, muito, muito honesto com Deus. E aquilo que doía dentro dele, ele falou: Deus, eu estou descontente. Não foi assim, tá, gente? É algo que quando eu leio, eu viajo muito, quando eu estudo, eu viajo demais. Então, o que me vem é isso, Deus, o Senhor me prometeu algo e eu estou vendo que quem vai herdar isso é o meu servo. E Deus fala: não, pega lá os animais, parte no meio, coloca aqui, se é o que você quer, vamos passar. Só que ele não passa, gente, só Deus. Só E aí Deus. você vê pela primeira vez, pelo menos foi o que eu observei, é que vem a palavra galardão, né? Deus paga aquilo, vamos dizer assim, cumpre, né? Realmente cumpre aquilo com uma pessoa que tem extremamente fé, que acredita nele, que galardão também é algo, né? De uma pessoa que tem muita fé. Então, que Sim, fé é essa extraordinária que consegue mover, que faz com que Deus vá ali e entregue uma promessa para ele? Quem nunca gostaria de ter uma promessa por Deus, né? Quantas sim, promessas a gente não tem, às vezes a gente não dá valor também, né? Tem isso. exatamente. Uma coisa que eu observei também, que eu não tô lembrada e vocês me lembrem. Mas se eu não me engano também, essa é a primeira vez em que Deus vai exigir de fato um sacrifício de alguém tão específico como ele pede para Abraão, que ele pega e fala: quero um animal de 3 anos, esse de 3 anos, quero esse. Mas dessa forma. Eu acredito que essa é a primeira vez que aparece ele fazendo uma exigência tão específica, né? Que era um sacrifício muito, muito, muito específico. E a gente vê que era porque tinha todo esse contexto por trás. Por exemplo, essa curiosidade que era, essa era a forma. Eu sei que aqui representa a forma da aliança, né? A forma que eles tinham para fazer esse contrato. Mas eu não tinha essa riqueza de detalhes que você trouxe para a gente. Eu já aprendi muito já. Que era a forma como eram feitos os contratos, acho que por todos. Então, né? Tipo, acho que era uma prática do cultural, é isso? Mais ou menos isso, né? Era Era uma uma prática. prática da época. Então, gente, olha para vocês verem que o Senhor, ele às vezes ele até respeita as nossas limitações e segue os padrões que a nossa cultura segue para estabelecer para a gente. Fala assim, ó, não é assim que se faz um contrato na época de vocês? Então vamos fazer dessa forma. Eu acredito que hoje em dia a gente tem outras formas, obviamente, porque a gente não faz sacrifícios animais,
Mas Deus, eu acredito muito que ele se apresentaria de uma forma muito legítima para o nosso tempo, para a nossa cultura e para o nosso contexto, para estabelecer um contrato com a gente. E isso é muito legal. E, de fato, esse detalhe que a B falou é muito importante, porque, ó, ele fala, aí trouxe, pôs um de cada lado, e aí falou, aí, vem. Ah, tá, e o que eu achei curioso, porque antes, o Abraão, ele começa a preparar, fazer a preparação, e a gente sabe que a preparação de um sacrifício não é de uma hora para outra, né, gente? Que ele pega um bezerro, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho, são 5 animais. A rola e o pombinho, ele não separa, mas o bezerro, a cabra e o carneiro, ele tem que fazer toda a questão da preparação para o sacrifício. Então, não era uma coisa de 30 minutinhos, né? Porque eles tinham que pegar o animal, matar, fazer a divisão, tinha tudo certinho, como que tinha que dividir. Então, levou ali um tempo. E aí, no meio desse processo, enquanto ele está ali partindo, aí vai falar que o sol se pôs, e aí quando o sol se põe, antes ainda deles firmarem o contrato, acontece uma coisa nesse meio tempo que Abraão, ele cai num sono profundo. A Bíblia fala, né, que ele cai num profundo sono, e aí é, caiu, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E então disse a Abrão, né? Saibás de certo. E aí ele vai pegar e ele vai falar sobre, profeticamente para Abrão, quando ele está fazendo essa aliança, e aqui eu tenho um pouquinho dessa minha dúvida, sabe? Por quê? Que eu falei para vocês, que para quem não chegou aqui no início, que eu falei que eu trouxe dúvidas hoje, que era para vocês me responderem, que eu não, também tenho as minhas dúvidas. Por que que nesse exato momento o Senhor ele vai falar para Abrão o que vai acontecer com o povo lá no Egito anos na frente? Porque, ó, é Abrão, Isaac, Jacó, José. Então tem pelo menos aí mais 3 gerações pela frente, né? Isaac, Jacó, e lá em José é, o povo vai para o Egito, mas ainda assim eles voltam. Depois de José ainda se passa um tempo, né? E aí, passado um tempo ainda, que aí morre alguns faraós que não conhecem a história de José do Egito, de José, e aqui o povo é escravizado. E, tipo assim, é muito tempo para que vai muito tempo lá na frente ainda que vai acontecer isso. E ele já vai falar para Abraão, fala assim, ó, o seu povo vai ser escravizado, vai ficar refém, vai ser afligido, vai servi-lo. Só que ele já fala, ó, mas eu julgarei as pessoas que eles vão servir. Fique em paz, que eles vão ser feitos escravos, mas as pessoas que vão escravizar eles vão pagar. E depois sairão de lá com uma grande fazenda, mas ele fala, ó, você não vai passar por isso, porque você vai morrer em paz, em boa velhice e será sepultado. Então, você não será escravizado, você não passará por isso, você vai viver a sua velhice aí, e aí ele vai falar sobre a geração. Aí ele fala, e quando ele vai falar aqui no versículo 16, parece que ele está fazendo uma coisa, falando uma coisa muito aleatória, né? Que ele fala assim, gente, do nada. Ele fala assim, ó, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não se está cheia ainda cheia. E aí Deus faz pacto com Abrão. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve escuridão, e eis que o forno da fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas partes. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí se consolida essa parte que a B estava explicando para a gente. Então, ele começa ali o processo do sacrifício que o Senhor pediu para ele começa a fazer a separação, e no meio dessa separação cai o profundo sono nele, o Senhor fala essas coisas para ele, depois que ele fala essas coisas para ele, falando lá do futuro, lá na frente, mas eu fico muito em dúvida, por que será que o Senhor quis falar especificamente sobre esse cativeiro que o pessoal, que o povo hebreu passaria no Egito, sendo que seria algo bem depois ali da época de Abraão, ele nem ficaria sabendo, provavelmente, do que se o Senhor não tivesse comunicado para ele. Deixa eu minha caneta. Então, se o Senhor não tivesse falado ali para ele o que aconteceria, e aí ele vem e fala aqui, ó, porque a medida
da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eu acho que eu tenho uma resposta, mas não tenho certeza. Alguém, o que vocês acham disso, dessa parte aqui? Ou se quiserem comentar de alguma coisa antes também do que a gente estava falando. Porque eu fiquei muito curiosa de fato, porque ele está falando sobre. Tudo bem que o povo hebreu faz parte da semente de Abraão, tudo. Mas por que especificamente o senhor Será quis falar sobre o que eles passariam no Egito? Alguém quer comentar alguma coisa? Andressa, não tenho certeza, mas os irmãos de plantão aí podem ajudar, mas não tenho certeza. Eu acredito, né, pelo que eu vi, é que Deus faz uma aliança com ele que durante os 400 anos esse povo não iria sofrer, mas que o sofrimento viria. E quando eles chegassem lá em Moisés, lá em Josué, na herança da terra prometida, eles teriam que olhar para trás e ver aquilo que Deus prometeu a Abraão, para que eles continuassem firmes na fé. Porque mesmo eles sendo escravizados como eles foram, né, na época do exílio lá, quando eles foram exilados, Deus tinha que ter essa promessa para ele lá, que Abraão já foi o anunciador dessa promessa, que quando eles chegassem lá na frente, eles iam olhar para trás e falar: não, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, ele prometeu lá atrás que a gente teria uma terra prometida. A gente iria passar por um período muito grande de sofrimento, mas Sim, a promessa que ele fez a Abraão irá se cumprir. Então, sim, eu acredito nisso, entendeu? Foi o que eu estudei. E é sim, se não for só sim, isso, se tiver mais alguma outra explicação que eu não sei, não sei. Mas é sim. isso, que era para o cumprimento fiel da herança com a terra prometida. É isso. Sim, faz sentido, né? Para já deixar ali registrado uma palavra de esperança para as pessoas que viriam lá na frente, né? Eu acredito que eles estariam numa situação, de fato, muito difícil e precisariam de uma palavra de esperança. Eu fiz algumas pesquisas, mas aí eu fiz pesquisa na internet. Aí eu não confio na minha pesquisa da internet, mas eu vou falar para vocês o que eu encontrei acerca dessa parte aqui, e aí vocês me falem se vocês acreditam que seja isso ou não. Pelo que eu estava estudando, mas eu ainda não fiquei tão convencida, mas fez sentido. Que o povo amorreu, ele era um povo muito influente ali naquela época, junto com os caldeus, né? Eles eram um povo muito influente e que fazia muitas coisas más aos olhos do Senhor, mas que eles ainda não tinham chegado, por exemplo, ao nível do povo da Torre de Babel para ser dissipado, ou do povo lá diante da Arca de Noé, para que viesse a ira do Senhor sobre ele. E eles ainda estavam ali num tempo em que eles tinham crédito com o Senhor ali para ter um tempo de arrependimento, porque eles não tinham batido o teto do limite ali da misericórdia do Senhor. E aí, por isso que ele fala assim, que. Cadê? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, ou seja, eles ainda tinham uma margem de misericórdia do Senhor para que se estendesse sobre eles. Assim, então, ó, não dá para herdar ainda, porque os amorreus ainda estão dominando algumas coisas, mas e precisa ser necessário passar esse tempo, e durante esse tempo o povo vai ser peregrino em outra terra. Não acredito que é só esse o propósito também. Fez um pouco de sentido para mim, mas eu não saberia explicar melhor. Porque parece que abriu um parênteses ali que não tem muito, pelo menos para mim, né? Não tem tanto um respaldo do que está acontecendo historicamente com os outros povos na época, ficou um pouco meio subjetivo da gente conseguir entender, né? Mas pelo menos foi essa é, a explicação que eu vi, que fez sentido, mas ainda estou com um pouco de dúvida. Depois eu vou querer investigar um pouco melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma opinião? Concorda? Eu acho que não faz sentido. Não, podemos seguir então. E aí, depois que o Senhor fala isso com Abraão, que ele vai e mostra, né, ele cai no profundo sono, tem essa visão, o Senhor conta tudo isso que vai acontecer, e aí sim, vai lá, no versículo 17, fala, e sucedeu o quê? Posto o sol,
houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, eu acredito que esse forno de fumaça seria tipo um vapor quente, vocês não acham que seria tipo como se fosse quando a água está naquele vapor quente? Eu acho que era algo mais ou menos assim. E um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E aí é o que a Bri falou, que fazia-se um corredor, né? Metade dos animais de um lado, a outra metade do outro. E aí eles iam e passavam pelo meio para poder firmar esse acordo. Mas no caso, Abraão não passou. Só Deus quem passou dessa forma representada pela tocha de fogo, por esse forno, e esse forno de fumaça. E aí, naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto, que seria essa aliança. Então, naquele momento ali, ele firmou. Eu acredito também, analisando assim, pensando, porque antes o Senhor, ele veio e fez a promessa, né? E anunciou para Abraão que é como se antes tudo que o Senhor tivesse falado era um anúncio, né? O Senhor estava anunciando para Abraão o que, que ele iria fazer. Mas naquele momento ali, de fato, quando Abraão creu na palavra do Senhor, porque aí fala que a partir do momento que ele creu no que o Senhor falou, e o que a gente estava falando aqui da palavra, né, que era o creu da palavra de prover estabilidade de fato, que ele estava estável naquilo que o Senhor estava falando, falou assim, não, agora eu acredito no que o Senhor está falando, e não terei, tipo, mais dúvidas sobre isso, e aí o Senhor decide fazer, de fato, essa aliança. Então, é como se ele falasse, ó, agora eu estou pronto. Então, já que você agora está pronto, é, a gente pode firmar esse contrato, então, para que a gente possa cumpri-lo. Mas, na verdade, só o Senhor assume a responsabilidade de cumprir. E aí eu estava vendo algumas coisas e me fez ficar reflexiva também, e o que também eu acho que me levou um pouco para ter essa interpretação. Porque, às vezes, a gente não sabe quanto tempo passou exatamente do capítulo 12 até aqui o capítulo 15, mas acredito que se passaram alguns anos. Pelo menos uns 10 aí, acho que dá para contar que passaram. Eu não sei necessariamente. Mas pensa, né? O Senhor já tinha anunciado que queria fazer algo na vida de Abraão, que dele viria uma grande nação, e nada dele ter um filho, nada dele ter uma semente, nada de acontecer. E a gente fala assim, nossa, mas o tempo do Senhor, né? Mas o Senhor, o Deus mesmo, ele não precisa de tempo. Quem precisa de tempo é a gente. E aí, às vezes, a gente encara como os processos do Senhor de esperar Ele consolidar uma promessa nas nossas vidas, acreditando que Ele precisa de tempo para fazer aquilo, mas, na verdade, quem precisa do tempo somos nós. E o tempo em que uma coisa entre o falar e o cumprir ou consolidar do Senhor, é porque Ele precisa, ele aguardando pacientemente a gente chegar onde a gente precisa para que Ele consolide aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, porque Deus, ele é muito responsável com as suas promessas, né? E ele sabe exatamente o nosso potencial de estragar algo ou não. Ele conhece muito bem a gente. E eu acredito que se ele tivesse feito essa promessa, porque pensa, gente, ó, lá no capítulo 12, quando ele chama Abrão, que ele anuncia o que, que ele vai fazer na vida de Abrão, eu acredito que se ele já tivesse feito esse contrato ali no capítulo 12, provavelmente Abrão poderia ter passado por algumas coisas que poderia comprometer por parte dele mesmo. Que a gente lembra que ele toma algumas decisões meio equivocadas quando ele desce para o Egito, quando ele volta com algumas coisas que não necessariamente ele precisaria ter pego, porque a gente estava até falando, né, no capítulo 14, foi muito honrosa, de fato, a postura dele de não querer pegar nada de ninguém, mas é porque eu acho que ele aprendeu com aquela lição dele lá no Egito, a gente lembra, vocês lembram, né? Lá no capítulo 12, quando o Senhor chama ele, a partir depois do versículo 10, vai falar que ele desceu para o Egito, que ele mentiu sobre a sua esposa, que ele deu uma informação, ele omitiu, né, parte da informação, e aí o rei foi, o faraó da época foi, deu despojos para ele aceitou e subiu, inclusive, quando sobe com a Agar, com a serva, ele subiu com muitas coisas. Naquele momento, ele poderia muito bem ter falado para o rei também, falar assim, não, não quero nada não do que você tem para me dar. Ele poderia ter feito isso, tomado essa atitude, ter tido essa postura lá também. Mas lá ele agiu de uma forma muito mais equivocada. E aí a gente vê, quando a gente lê no capítulo 14, que ele passa por uma situação
semelhante, em que ele tem que ir para um outro lugar, e que reis oferecem para ele coisas, despojos para que ele possa levar, e ele recusa, a gente vê e percebe nitidamente que houve um amadurecimento por parte dele, porque eu acho que ele entendeu, falou assim, não, pera, o senhor falou que vai me enriquecer, mas eu não preciso enriquecer dessa forma, pegando as coisas que os outros querem me dar, porque eu sei que o senhor pode me dar de outros meios, é ele quem vai prover para mim. E aí, quando ele toma essa decisão, essa postura, que aí vem no versículo 15, que ele vai falar assim, ó, seu grandíssimo galardão, é ele reafirmando isso, ó, fica tranquilo, porque eu acho que a postura que eu quero de você é essa mesmo, porque eu sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa, eu sou o seu salário, eu sou quem paga o contrato. E aí ele vai, quando ele vai firma a aliança com ele, só ele passa ali, é como se ele tivesse de fato, como não, né? De fato, ele consolidando o que ele tinha dito, né, no início, de que ele iria arcar com as despesas daquele contrato. Ele faria cumprir. Então, eu gosto bastante, porque dá para perceber, né, que a gente tinha até. Vocês lembram que alguns encontros atrás a gente estava subestimando um pouco a figura de Abraão, né? A gente falou assim: não, vamos analisar a postura dele, ver como que vai ser o desenvolvimento dele ao decorrer da história, para a gente ir tirando as conclusões à medida que a gente vai lendo. Porque muitas pessoas falam: ah, mas Abraão era isso, Abraão era aquilo. E vamos ler para a gente tirar as nossas conclusões. E essa reflexão eu tive agora, né, de perceber isso, né? Que é nítido de ver que ele foi amadurecendo desde que o Senhor anunciou algumas coisas para ele. E até esse momento aqui ainda do capítulo 15, que a gente ainda tem mais alguns capítulos para frente, e acredito que e ele ainda vai errar, muito certamente no próximo capítulo, ele comete um outro erro, mas isso não invalida que em outras áreas da vida dele ele está amadurecendo. É que nem eu olho para mim atualmente. Eu falo, nossa, eu sou uma Andressa completamente diferente de anos atrás. Mas ainda eu olho para mim e falo, mas ainda tem muita coisa para melhorar, ainda vou errar muito, muito mesmo. Mas é meio nítido, né, esse amadurecimento de Abraão que ele tem, desde que ele foi chamado ali no capítulo 12, até agora no capítulo 15. Vocês também não acham? Quero ouvir vocês também, não quero ficar falando sozinho, não. Quem vai falar agora? A Elisângela tinha falado aqui no chat que também tinha anotado alguma coisa. Fez alguma anotação. Fala aí, Elisângela, pra gente, se você já estiver podendo falar sobre a anotação que você fez. A nota que eu fiz foi nesse mesmo sentido da B, eu só não tinha entrado também nessa profundidade que ela entrou aí da questão dos contratos. Eu sabia mais ou menos por cima, mas eu não tinha tanto esse detalhamento. Sim, Mas uma observação que eu tenho em relação a esse comentário que você fez aí do porquê que será que Deus mostrou para Abraão, né? Eu até fiz uma nota sobre isso também, coloquei lá, né? Em um determinado ponto que Deus, falando com Abraão ali, depois que ele firma a promessa, ele também prediz o futuro do povo dele e os 400 anos que eles vão passar, né, de sim, escravidão, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu entendo também é que Deus, em toda a Escritura, ele sempre vai revelar algo a um profeta sobre o futuro. Não interessa se é parente, se é filho, se é. Não interessa. E Abraão não é diferente dos outros profetas. sim, Como ele era o detentor de uma promessa grande, né? Vamos pensar assim. A gente não pode esquecer, não era algo apenas para Abraão ou apenas para o povo, uma coisa que vai ficar guardada ali. Não. A gente tem que lembrar que em toda a ação de Deus, desde a queda do homem, desde a criação, é o plano da salvação. sim, E tudo teria que acontecer, porque tudo que acontece na Bíblia, desde o Antigo Testamento, ele vai refletir em Jesus. Ele sim, vai estar lá na frente, vai ter que mostrar algo, tem que sempre revelar algo. Deus sempre revela algo que vai mostrar Jesus. O plano é a salvação perfeita. É o plano perfeito de um povo. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu o povo hebreu, o Israel como esse povo para ser o modelo na terra, mas poderia ter sido qualquer outro. sim, E eu gosto de pensar dessa forma, que mesmo sendo Abrão,
né, ele é o detentor da promessa primária, né, vamos dizer assim, que, o teu povo vai herdar, o teu povo vai carregar, mas ele também era profeta. Ele também foi considerado um profeta. Então, quando você pensa, por que que Deus mostrou para ele? Porque ele era profeta. Sim, Então, todo tempo, Deus sempre escolheu um profeta para mostrar o que aconteceria no futuro, seja coisa boa, seja coisa ruim. sim. Se a gente pega Jeremias, você não vai achar nada de bom lá. Se Foi. a gente for olhar Jeremias, se a gente pega Lamentações, então, socorro, Eu lembrei de socorro. Daniel, porque para Daniel também o Senhor mostrou coisas dos filhos Exatamente. que nem vai viver, né? Nem, Exatamente, coisas que eles não viram. Tem sim, coisas que foi revelado para eles, visões extremas, visões chocantes, né? Vamos dizer assim. sim, O que Deus mostrou para Abraão ainda foi levinho, tipo assim, olha, só tô te mostrando, porque ó, você conseguiu salvar ali o teu sobrinho, vamos voltar, né? A promessa que ela vem do capítulo anterior, então a gente não pode desligar o capítulo anterior. Olha, assim como você conseguiu fazer isso vai acontecer de novo no futuro. Assim como você foi escolhido para resgatar seu sobrinho, e a gente já viu no capítulo anterior que ele não resgatou apenas o sobrinho sim, no embalo, aí ele acabou salvando muita gente do povo dos sodomitas, dos outros povos, ao ponto do rei oferecer uma riqueza para ele. E aí você fez um comentário também sobre a relação do por que que ele não levou, ele foi embora do Egito e carregou riquezas. Há uma diferença entre as duas riquezas aí, sim, né? Ali, o Faraó não presenteou ele com nenhuma gratidão por ele estar vivo. O Faraó só falou, pega tua mulher e vaza, entendeu? Vamos dizer assim. sim, Pega tua mulher e vaza, eu não te devo nada, você que quase que me deve, porque eu quase morro por tua causa, quase um Deus, seu Deus aí me mata, vamos dizer assim. sim, Nesse caso aqui agora, ele não quis levar nada, por quê? Porque o outro rei é como se fosse assim, ele me salvou, mas eu o enriqueci. sim, Ele me salvou, mas não foi de graça, teve um preço. Então, sim, Abraão não podia carregar isso. Olha, você jamais vai. Assim, Abraão já conhecia a audácia do rei, né? Que ele salvou. Já conhecia a arrogância daquele povo. Ele falou: jamais, eu sei que se eu fizer qualquer coisa por você vai se engrandecer disso em cima do meu Deus, e não vai ser desse jeito. sim, Aí foi quando acontece lá a questão do dízimo para Melquisedeque, porque Abraão deu, não foi da riqueza dele também, foi dos espólios da guerra. sim, Então ele pega aqui, ó, eu sei o que eu vou fazer, não é para você, eu dou tudo para Deus. A sua riqueza para o meu Deus não é nada, eu dou para ele. Você percebe como tudo é para a grandeza de Deus. Abraão sempre soube quem era Deus. Ele duvidou da promessa em alguns momentos, mas por conta do medo de si próprio. Eu já estou ficando muito velho, agora já está ficando difícil. Nem você falou aí, foram 25 anos até Isaac, mas assim, ele entendeu ele já se esmoreceu um pouco com essa promessa bem antes, sim, quando vem Ismael. Então é nesse momento, é nesse sentido que eu entendo que Abraão, como profeta, precisava saber o que ia acontecer. Não é sim, nem como pai de multidão, mas como profeta. Ali Deus começa a afirmar o relacionamento dos videntes, né? Daqueles que vão profetizar. Que Deus ele vai agir com justiça, é sempre na relação da justiça. Vai ser escravizado, mas eu agirei com justiça sobre aqueles que castigarem, sobre aqueles que vão te escravizar, sobre aqueles que vão te abençoar, eu também abençoo os que te escravizarem, também vai ter, minha mão vai pesar sobre eles. Então, eu acredito nesse sentido, que Abraão não apenas todo faz sentido tudo o que você falou, mas não apenas por isso. Mas sim, ali Deus firma ali a questão do profeta, porque no, sim, até chegar a Moisés, para começar aquele princípio de levita, de sacerdócio, de todo sim, um contexto de uma pessoa que vai ser separada para Deus, que vai ficar estudando, que tem lá as escolas de profetas, até chegar nesse ponto, Deus já começa a afirmar lá atrás, ó, esse é o trabalho do profeta. Ele vai saber de coisas que muitos não sabem, sim, talvez muitos até duvidem, até o próprio profeta pode chegar a duvidar, mas que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Então, vai tudo caminhar para que aquilo aconteça, vamos dizer assim. É sim. isso, pronto, falei demais. Beijo, tchau. Não, falou ótimo, foi ótimo, mas me fez pensar realmente. E eu acho que até para deixar um pouco mais palpável também, né?
Porque quando o Senhor fala assim, ó, farei de você uma grande nação, conta os grãos da areia, conta as estrelas do céu, dá para ter uma noção do que o Senhor quer fazer, mas fica muito subjetivo, né? E você fala, meu Deus, né? Como que será que vai ser? E aí me fez pensar nisso, porque percebo também que é um padrão, às vezes, que o Senhor usa com algumas pessoas, porque isso já me aconteceu, já de o Senhor, às vezes, me falar alguma coisa, de, André, só farei isso na sua vida, isso, eu falo, gente, mas como que Deus vai fazer isso, sabe? Tipo, olhando para a realidade é muito fora, não tem como, gente, não dá. E pensando que a questão da esterilidade ali, eu acho que Abraão olhava assim, gente, mas minha mulher é estéril, e como que eu vou ter vai ter uma nação, sendo que eu não consigo ter um filho, e eu vou ter uma grande nação, acho que ele ficava com essa questão também, né? Mas lembrando sempre de Hebreus 11:1, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se veem, enfim, do impossível mesmo, né? A fé é isso daí, é o impossível. E aí chega uma hora que eu acho que Deus fala assim, não, peraí, deixa eu ali acalmar um pouquinho o coração dessa pessoa e vou dar um norte ali, esclarecendo um pouquinho mais ali os detalhezinhos do que vai acontecer, de como vai ser, talvez por onde eu vou vir, o que, que vai acontecer ou não, para consolidar um pouquinho mais para essa pessoa, para não ficar tão subjetivo assim no ar. E aí eu acho que, por isso também, porque pensando agora também, Abraão, de certa forma, ele não viu, né, esse consolidar a palavra do Senhor sobre a vida dele, apesar de ele ter um povo numeroso com ele, de ter convivido ali com seu filho, eu acredito que ele morre depois que Jacó e Esaú já tenham nascido, eu não lembro exatamente agora se quando ele morre, se eles já nasceram, mas assim, tomada a proporção do povo hebreu cativo no Egito, ele não presenciou isso, né? Então, acho que foi uma forma também do Senhor dar um gostinho ali para ele do que seria de fato o nível, né, da potência que seria das pessoas que sairiam ali do meio dele. Faz muito sentido. Gostando das reflexões, tá vendo? Vocês estão me ajudando a esclarecer as minhas dúvidas. Eu falei que eu tinha questões hoje, tinha questões. Mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário que quer fazer, alguma observação? Quero ouvir vocês. Eu acho que as minhas dúvidas eram essas. Acho que por hora estou satisfeita. E vocês? Mais algum comentário? Tiago está quietinho hoje, quer fazer algum comentário? Stephanie, fazer algum comentário? Pode falar, Tiago. Paz de Cristo a todos. Paz. Amém. Eu gosto de ouvir vocês falarem. Não parece, mas eu gosto de ouvir. É sério mesmo. Gosto de ouvir. Aprendo mais ouvindo do que falando. Eu só queria voltar num ponto. Eu esperei você falar. A questão do creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, ou para a justiça, né? Conforme a tradução aí das Bíblias. É interessante essa parte, e me chama muita atenção, porque normalmente essa fala de Abraão, vou falar Abraão, né? Nós temos costume de falar Abraão, até aqui nesse ponto, é chamado de Abraão, mas é interessante que os apóstolos, eles repetiram essa passagem, essa fala de Abraão, Tiago, Pedro, Paulo, repetiram quando eles estavam ensinando acerca da lei, das obras, e para justificar essa questão da crença, eles utilizaram essa passagem de Abrão, porque até então Abrão não tinha feito as obras que Deus estabeleceu que o povo fizesse. Isso daí vai ser mais lá para frente com as leis de Moisés. Então, quando o Paulo está justificando, principalmente aos insensatos gálatas, né, como nós vimos aí no culto de domingo, né, eles duvidavam e questionavam a Paulo com relação à questão das obras, e Paulo, ele afirma que Abrão, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. A gente imagina o seguinte, o que seria a justiça?
né? Qual é o maior símbolo de justiça que existe? O símbolo da justiça é uma balança, não é? Porque a balança, o que a justiça faz? A justiça empata. A justiça ela não pende para um lado e pende para o outro, pelo menos deveria ser assim no Brasil. Não quero entrar em pormenores, né? A justiça do Brasil eu nem quero falar. Mas a ideia da justiça é empatar. Vamos pegar uma brincadeira bem chula aqui. Qual pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Aí você fala, tal, porque o chumbo é pesado, né? O ferro é pesado. Aí você fala assim, mas os dois têm 1 quilo. Então a ideia da justiça é empatar. E como que o crer de Abraão lhe foi imputado por justiça, né? Sendo que Abraão não tinha feito nenhuma das obras ainda do que o próprio Senhor iria relatar ali nas leis de Moisés. Isso aconteceu através da justificação pela fé, que é o quê? O crer. Então, a Bíblia ela é cheia dessa questão de crer e de fé. Por exemplo, crer e será salvo tu e tua casa, se confessares com a tua boca e crer no seu coração, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, crer, quem crê e for batizado será salvo. Então, Abraão, ele se torna ali a nossa maior referência de fé, porque ele creu quando o Senhor já se mostrou para ele já era de uma certa idade, né? O Senhor mostra para ele em visão, em sonho, e ele acreditou, coisa que é difícil para todos nós. Quem é que acredita em sonho? Né? Quem é que acredita em sonho? Então é uma coisa um pouco complicada. Por exemplo, a questão de José. José foi considerado um homem justo, falando de José, o pai de Jesus. Quando aconteceu a situação lá com Maria, de receber o Salvador em seu ventre, e José tentou abandoná-la em segredo, para ela não ser difamada. Sim. E aí, o anjo aparece em sonho para José, para falar para ele não deixar Maria. E ele creu. E ele é chamado de justo por conta disso. Então, nós nos deparamos com uma situação seguinte, que o ímpio fala, você apronta, a pessoa apronta na rua, apronta a vida inteira, depois vira crente e diz que vai para o céu. Aí você dá aquele nó na garganta, né? Se for pensar por questão de justiça, né, nós deveríamos pagar por todos os pecados que nós cometemos, porque aí entra a questão da lei, né? Fala, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um deverá morrer pelo seu próprio pecado. Essa é a questão da lei. Só que aí, o que acontece? Entrando naquele ponto lá que a B citou, quando o Senhor manda Abrão separar ali os animais e faz aquele ritual ali de despedaçar o animal e passar pelo meio, quem fez a promessa foi somente Deus. A promessa é unilateral. Quem fez o acordo foi Deus. Normalmente o acordo é feito por ambas as partes. Só que Deus ele assume toda a responsabilidade. Né? Se Abraão quebrasse a promessa, o acordo, o contrato, Deus assumiria. Aí você imagina o seguinte, por que o bezerro, o novilho foi despedaçado e as aves não? Porque já era uma prefiguração do que iria acontecer na cruz, porque o homem quebrou esse acordo. E o que acontece? Aí Deus assume a responsabilidade e vem o sacrifício na cruz do nosso Senhor derramar o seu sangue e ainda ser transpassado lá pela lança do soldado. Então, eu acho muito bonito isso, quando as pessoas creem no Senhor e a salvação ela se torna instantânea. Por quê? Porque isso nos é imputado por justiça. Qual a justiça? A justiça de Deus que foi derramada sobre Cristo. Nós ficamos pedindo justiça, né? Quando acontece alguma coisa injusta, né? A gente fala, Senhor, age com justiça, age com justiça. Mas se Deus fosse agir com justiça, não ia sobrar ninguém na terra. Todos pecaram, todos extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus.
Então a justiça do Senhor foi derramada sobre Cristo, né? E através da nossa crença em Cristo, é que isso, ao crer em Cristo como único e suficiente Salvador, isso nos é imputado por fé, como aconteceu com Abraão. Parei. Não, pode continuar, não tem problema nenhum, tá ótimo. Você gosta de ficar quietinho aprendendo, a gente também gosta quando você fala que a gente aprende também. O bom é que aqui todo mundo fala um pouco e ouve um pouco, aí fica equilibrado. Mas isso que você falou também, tipo, muito importante, né? Abre o nosso olhar para outras coisas. E aí me fez pensar também na questão que nem você falou de ser unilateral, né? Porque tem algumas promessas que a gente vai ouvir do Senhor que elas não são condicionais, né? Que ela não depende do homem para que aconteça. Aí eu acredito que se fosse, por exemplo, o Senhor tivesse vindo e fizesse dado uma palavra para Abraão que fosse condicional, aí eu acredito que ele exigiria que Abraão também passasse ali e firmasse o acordo junto com ele, por exemplo. Quando Deus fala assim, ó, se você fizer isso, se isso acontecer, isso acontecerá. Então, porque existe uma condição para que a promessa se cumpra. Então, que talvez, ó, se você for fiel, nem a palavra fala, se você for fiel até o fim, se você permanecer até o fim, é uma promessa condicional, porque depende da gente para que a gente permaneça, a gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, acho que se fosse nesse ato, desse ritual, para firmar um acordo que aí não seria só unilateral, aí as duas partes passariam, né? Acho que eu não estou doida, né, de pensar assim. Porque ali, no caso, que ele fez para Abraão, não era uma bênção condicional, né? Era uma coisa que ele se comprometeu a cumprir. Então, dependente de Abraão, ele faria. Acho que é isso, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Mas gostei muito dos comentários. Estou aprendendo coisas que eu nem imaginei que aprenderia hoje, tá vendo? Como é bom, eu tinha pensado também dessa questão da relação que você tinha feito com a cruz de Cristo, né? Que também faz muito sentido. E aí vai falar também aquilo que a Elisângela estava falando, que tudo aponta para Cristo. Aí a gente vai ver, né? Se a gente não lê a Bíblia com esse olhar de que tudo aponta para Cristo, a gente perde muito a riqueza desses detalhes, né? Porque tem muitos detalhes na Bíblia que nem vai. Quando a gente chegar, acho que ali no livro de Levítico também, que é um livro que o pessoal gosta de pular bastante, que tem muitos detalhes, muitas coisinhas, mas é tudo apontando para Cristo, né, lá também, lá na frente. E a gente precisa ter essa atenção de olhar com cuidado para os detalhes, porque senão a gente só olha e fala, passou aqui, não sei o que, tá bom. E a gente perde toda essa riqueza de explicação que tem nas passagens, né, gente? Estou gostando porque tem sido bênção para mim, esses encontros, e tenho aprendido bastante. Vamos lá, quem mais quer falar alguma coisa? Carla tá quietinha hoje. Carla quer falar alguma coisa? Ronaldo tá por aí também. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá tranquilo ou quer falar? Se quiser falar, pode falar. O Bruno também tá quietinho hoje. Alguma questão, Bruno? Dani, se estiver por aí também, quer falar alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu ver, Ângela, Janaína, Stephanie falou que ia ficar quietinha hoje. Mas ninguém quer falar nada, gente? Ó, as minhas dúvidas já foram sanadas, já estou bem contente já com tudo que a gente comentou até aqui. Deixa eu ver o que a Elisângela falou. Também acho essa promessa não dependia de Abraão, apenas de Deus. Sim, faz sentido. Uma promessa unilateral, um acordo unilateral. Estou só ouvindo hoje. Então hoje vocês vieram só para ouvir. Todo mundo aqui só ouviu hoje só. E hoje eu vim para ouvir vocês. Eu vim aqui cheia de dúvida, querendo que vocês falassem. Mas as minhas dúvidas acho que já foram bem esclarecidas já. Gostei bastante. Então, gente, hoje então a gente vai encerrar mais cedo. Se ninguém quiser falar mais nada, pode falar então, Thiago. Pode falar. Olha, ninguém quer falar, né? Tá sobrando. Então, hoje a oportunidade é para você falar mesmo. Olha só, eu queria comentar também a questão da medida da iniquidade dos amorreus. É interessante, você falou que tinha algumas dúvidas, e a sua linha de raciocínio está certíssima, por isso que eu não comentei aquela hora. Mas eu só queria pontuar uma coisinha.
É interessante que quando nós vemos essa questão que nos causa dúvidas, e nós pensamos o seguinte, né? Parece que Deus ele é um Deus mau, né? Que tira de uns e dá para outros, que age com justiça, que manda fogo, que abre a terra, que manda o dilúvio, entre outras coisas. E muitos se questionam, né? Hoje em dia tá essa polêmica aí da turma dos liberais, que diz que o Deus do Antigo Testamento ele é ruim e o Deus do Novo Testamento ele é só amor, né? Eu até brinco com isso, né? Eu sou bem sarcástico com isso. Eu falo assim, Deus ele era mau, o Antigo Testamento era mau, né? Aí teve os 400 anos sem profeta, né? E ele fez terapia nesse tempo, que é o tempo veotestamentário, né? Deus ficou fazendo terapia, aí depois ele ficou bonzinho. Aí agora ele é só amor. Oi? Essa foi boa. Eu sou bem sarcástico mesmo, porque agora ele é só amor. As pessoas não lembram da ira do Cordeiro, as pessoas não lembram do Apocalipse, as coisas que vão acontecer, que é o próprio Jesus que vai julgar as pessoas, é o próprio Jesus que vai mandar para o lago de fogo, mas tudo bem. Aí nós vemos que a questão da medida, né, a medida da iniquidade dos amorreus, ainda tá? Sumiu a imagem da... Sumiu, tá. Sobre a medida da iniquidade dos amorreus. É interessante que, primeiro, nós precisamos lembrar que Deus, ele é paciente, ele é justo e ele é longânimo. Eu queria ler aí com os irmãos, eu até separei aqui, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando Pedro está anunciando o dia do Senhor, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não, melhor, vou ler o versículo 8 e o 9 em seguida. Amados, não ignoreis uma coisa, 2 pontos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Olha que interessante. Então, antes que o Senhor traga juízo para um povo, uma nação, ele sempre anuncia a sua bondade, a sua benignidade, e depois, quando atinge essa medida, que nós não sabemos quanto que é, né? Nós não sabemos quanto que é a medida do Senhor, é por isso que nós pregamos o Evangelho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não sabemos a data, o tempo, o momento, que Deus não é preso ao tempo, né? Nós somos presos ao tempo. E aí, o que acontece? Quando essa medida de Deus aí, nós não sabemos, mas o Senhor, ele anuncia, assim como ele fez com todos os povos. Assim como ele fez com os antediluvianos, assim como ele fez com Nínive. A diferença é que Nínive se arrependeu. Deu tempo. Deus falou, em 40 dias eu destruí a cidade. Em 40 dias o povo se arrependeu. O rei, todo mundo se arrependeu. Então, aqui está dizendo que Deus ele é longânimo, né? E ele não se alegra na morte do ímpio, né? E ele quer que todos venham a se arrepender. Só que tem pessoas que são duras de coração e elas não querem aceitar. Então, imagina um povo idólatra, um povo que a imoralidade sexual subiu às narinas do Senhor de um cheiro horrível, e o Senhor está dizendo, a medida deles ainda não chegou. Mas imaginam ali que foi mais ou menos 400 anos, quando chegou a medida, aí Deus destruiu e deu a terra para o povo de Israel. Então, Deus não é injusto e Deus não é carrasco. Ele sempre anuncia, como ele fez com Abraão. Ele anuncia ao seu profeta antes de fazer. Ele anuncia, é pregado o arrependimento, para que as pessoas elas venham se arrepender. E depois, né, quando Deus dá a sentença, ele vai cumprir, porque ele zela para cumprir a palavra dele. Então, quando essa medida atinge,
né, acontecem as coisas que nós vamos ver ao longo da Bíblia. Isso não quer dizer que Deus é mau. Nossa, exatamente, é isso mesmo, muito bom. E a gente esquece, né, às vezes, desse detalhe, né, que Deus ele está sendo paciente com a gente. E uma fala que eu tenho até tido bastante, eu tenho até que tomar cuidado para eu não usar isso como desculpa na evangelizar as pessoas, é que eu falo que as pessoas também elas têm o direito de não querer Deus, sabe? De não querer Jesus. O livre-arbítrio é isso, sabe? Nem todo mundo vai querer, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai se arrepender, mas não é porque a nossa paciência acaba com as pessoas que a de Deus acaba, né? A dele ele é muito mais paciente com a gente, muito mais longânimo, muito mais misericordioso, porque a gente não tem misericórdia nenhuma, né? Se as pessoas dependessem da nossa paciência, da nossa benignidade, da nossa misericórdia, da nossa graça para ser salvo, estava todo mundo exterminado. Acho que nem a nossa própria alma a gente conseguiria salvar, porque tem horas que eu perco a minha paciência comigo, falo, nossa, Deus, pelo amor de Deus, você me dá tanto trabalho que eu canso, sabe? Tem hora que, sério mesmo, eu canso comigo mesmo. Eu falo, nossa, parece que eu não consigo mudar, parece que eu não consigo melhorar. E é um desafio, uma luta, e a minha paciência se esgota comigo mesmo. Imagina se a gente dependesse da nossa largueza, né, para conseguir ter essa paciência, essa bondade, de fato. E ali, porque se a gente for pensar, ó, foram 400 anos do povo preso no Egito, fora todo o período antes ali de Abrão, até chegar o tempo que eles foram de fato para lá, né? Então, assim, deve ter sido, acho que, pelo menos uns 500 anos, né? De uma estação para outra, que era quando os amorreus, eu acho que já chegariam ali no limite da misericórdia do Senhor, né? Porque ali, naquele momento, eles ainda não tinham atingido, mas qual o tanto de tempo ainda que levou ali para que Deus pudesse trazer o povo de volta e que as coisas se alinhassem. Gente, realmente. É o que eu aprendo que a gente precisa ser um pouquinho mais paciente como o Senhor é, ter mais longânimos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. E também não adianta a gente ficar aqui só tentando preencher o tempo, sendo que o objetivo já foi concluído, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ver, dele três, vamos ver aqui. A minha paciência com as pessoas é igual a de Thiago e João, com os samaritanos. Ah, eu também sou assim, às vezes, sabe? Pode tacar fogo? Seria tão mais prático. Ai, Senhor, manda descer fogo do céu. Sendo, Senhor, consome todo mundo, leva. Não é fácil? Mais prático, Senhor. Tiago disse que é a favor do meteoro. Desde que eu não esteja aqui na Terra, o meteoro cair, pode mandar. Ai, gente, mas é meio difícil, né? Porque, bem, eu vou tirar a foto, vou preparar aqui para tirar foto. Porque, assim, eu fico pensando, sabe? O Senhor, ele é tão bondoso, tão misericordioso, e às vezes não, ele sabe quem vai se arrepender e quem não vai se arrepender. Mas mesmo assim, sabe, ele não extermina a pessoa que não vai se arrepender. Ele deixa a pessoa viver até o fim. Bom, a Stephanie falou assim, ó. Ah, Stephanie, são o nome dos povos da época. Deixa eu só até abrir aqui. Só para lembrar o que eu tô falando aqui, ó. Porque ele vai falar assim, ó, no versículo 18, que é o anterior ao que você colocou aí, ó. Naquele mesmo dia, fez o Senhor o concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, vírgula, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu. Então, ele está falando aqui, são povos que estavam naquela redondeza ali ao redor, e aí ele vai falar que ele deu a semente para Abrão, daquela terra, e ela vai se estender por todos esses povos, desde o Egito até o rio Eufrates, e por todos esses povos ali. É o povo que conquistou e habitava naquelas terras, exatamente. Eles eram ruins? Alguns eram, tenho certeza que eram. A maioria. Não sei se todos.
E eu não sei também se na mesma proporção de ruindade. Mas alguns eram assim. Outros só estavam numa terra que não era deles mesmo, né? Precisavam sair. Mas não necessariamente todos ruins. Mas a maioria sim. Porque se não tinha Deus é ruim, né, gente? Porque o que tem. Ó, a gente tem que lembrar de uma coisa: ninguém é bom. A gente só é um pouquinho bom porque tem Deus na gente. O que tem de bom na gente é Deus. De resto, é tudo raça ruim. Sim, pesquisa. Pesquisa. Foi como o Tiago falou. Em algum momento, a medida deles chegaria para que a justiça de Deus se cumprisse. Exatamente. Todos ali esperando pacientemente a medida do Senhor de ira para que a justiça deles se cumprisse. Então, dentro desses povos aí, porque ó, o Egito passou pela peneira de Deus, o povo, a terra, porque todo mundo ali, todo esse território ali, era o povo que estava na parte que pertencia à terra prometida, e eles precisariam ali em algum momento sair. Então, aí é esse período que a gente estava comentando agora. Então, o Senhor já vai falar lá para frente, ó, porque pelo que eu entendi, os amorreus não necessariamente eram um único povo. Mas vamos supor, tipo, o Brasil. Todo mundo que está no Brasil é brasileiro. Vai ser o nordestino, o sulista, o não sei o que, não sei o que lá, que é um conjunto de povos que faz parte daquela região. Então, eu entendo que esses povos aqui também eram um conjunto de povos que estavam naquela região, sabe? Tipo, a África é um continente, mas aí tem vários outros grupos de povos dentro daquela localidade. Entendeu? Então, é como se representasse as pessoas que estão por ali. Acho que eu falei certo, né? Se eu falei errado, alguém me corrige. Bom, vamos tirar nossa foto, então, para a gente encerrar, porque a gente também tem que saber a hora de parar de falar, né? Eu acredito que já deu. E a gente tem que saber isso também, gente. Isso faz parte do aprendizado e da lição. Tem hora que a gente fala, gente, já deu, já falamos o que tinha que falar, já foi o assunto, então não tem mais o que dizer. Então a gente encerra para não falar besteira, que a gente vai querer ficar inventando coisa, vai querer ficar, aí começa a criar uma teoria de conspiração aí, imaginar coisa que nem tem. A gente tem que saber a hora de parar, amém? Então vamos tirar foto. Alguém mais vai abrir a câmera? Alguém mais vai abrir para a gente tirar? Aparece aí, povo. Oi, tirei. Vou postar lá no grupo. Ó, o Stefano apareceu agora. Ó, deixa eu ver se apareceu ele não. Vai, vou tirar com o Stefano. Foi. Vou postar lá no grupo, gente. Se vocês puderem, comenta lá o que vocês acharam, para motivar outras pessoas a virem, gente. Porque eu sei que tem gente que tem dúvida boa e tem resposta boa para dar para a gente também. Eu quero mais pessoas aqui, porque eu tenho dúvidas que eu quero. Às vezes as pessoas têm dúvida que a gente nem imaginou de perguntar, e você fala, nossa, gente, eu não tinha nem pensado nesse ponto, olha o que essa pessoa trouxe. Então, para enriquecer o nosso encontro, amém? Deus abençoe vocês, até semana que vem. Lembrem-se de ler Salmo 6, e aí, gente, a gente vai entrar num dos meus capítulos preferidos da Bíblia, que é o 16. 16, 17, a gente vai começar a entrar nessas partes. Por isso que eu falei que estava ansiado para chegar no 15, porque do 15 para frente eu gosto bastante também. Tem bastante coisa aqui. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe vocês. Boa semana. Tenha a bênção, a paz. Qualquer dúvida, mandem mensagem. E é isso. Bom? Até semana que vem. Leiam Gênesis 16 e Salmo 6.